nome é César Henrique de Queiroz Porto, professor da Unimontes, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP. Hoje eu vou falar do Coronel Francisco Ribeiro, uma figura política cuja memória está ligada ao imaginário do progresso aqui de Montes Claros. Coronel Francisco Ribeiro nasceu em Coração de Jesus no final do século XIX, em 1873. Quando o pai dele, o Major Simeão Ribeiro Souza, veio para Montes Claros, ele completou seus estudos aqui na cidade, e lembrando que o Major Simeão Ribeiro foi o agente executivo e na época ele se destacou pela construção do mercado municipal, um marco no progresso da cidade no século XIX. Então o Coronel Francisco Ribeiro cedo já se envolveu com a questão da educação. Quando ele retornou para Coração de Jesus, ele foi professor, foi inspetor escolar e se destacou também no processo de emancipação política de Coração de Jesus. Ele foi o primeiro agente executivo municipal do recém-emancipado município de Inconfidência, que era o nome de Coração de Jesus, logo no início da emancipação. E aí ele conseguiu vários benefícios para Coração de Jesus, mas ele queria dar voos mais altos. E Montes Claros, já no início do século XX, já despontava como a principal cidade do norte de Minas. Então ele volta para Montes Claros e começa a se destacar aqui com vários empreendimentos. De fato, ele possuiu fábricas de algodão, ele chegou a ter 2 fábricas de algodão, os 2 empreendimentos maiores do município, ele era sócio. Ele foi criador de gado, ele possuiu várias fazendas e se destacou como um criador de gado e notável. Inclusive o Hermes de Paula deixa para a gente a informação, que o Coronel Francisco Ribeiro, por volta de 1920, 21, 22, era o homem mais rico da cidade. E ele foi um empresário importante, ele teve lojas e outros empreendimentos. Para você ter uma ideia do empreendedorismo dele, ele vai inaugurar a iluminação pública em Montes Claros. Em 1917, ele inaugura o serviço de iluminação pública da cidade, que vai funcionar durante algumas horas à noite, mas já era um marco, um início de um serviço de iluminação pública. E ele também teve uma atuação política destacada. Ele foi um dos grandes articuladores de um dos maiores acordos políticos da cidade. Montes Claros tinha uma elite política que era dividida em 2 facções. E essas facções elas tinham vindo de uma disputa política, de tiroteios, de uma confusão muito grande. O governo do estado fez uma interferência e o Coronel Francisco Ribeiro foi um dos avalizadores desse acordo, juntamente com o Honorato Alves, com o Camilo Prats e outros líderes locais. Esse acordo foi costurado no início da década de 20, no momento que Montes Claros, a população, os grupos políticos, os fazendeiros, eles aguardavam com muita ansiedade a chegada da ferrovia. Então, esses chefes políticos, essas lideranças, perceberam que era um momento de pacificação, até para poder a cidade se preparar para a chegada de uma obra muito ansiada pela população, que era a Estação de Ferro, na medida que Montes Claros era um grande centro de pecuária do estado de Minas Gerais. E aí a ferrovia ia possibilitar que o gado daqui fosse transportado de forma rápida para os grandes centros do sul e do sudeste do Brasil, especialmente Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, isso foi um marco, esse acordo, Os grupos políticos dividiram os cargos e o Coronel Antônio dos Anjos foi o nome que vai liderar o executivo, vai ser o agente executivo
E o Francisco Ribeiro foi um dos baluartes desse acordo. Uma pena que o Francisco Ribeiro ele vai falecer antes da chegada da ferrovia. Em 1923 ele vai ser vítima de um colapso cardíaco. Com cerca de 50 anos ele vai falecer. De qualquer maneira, a imagem do Francisco Ribeiro é uma imagem positiva, ao contrário daquela ideia do coronel estereotipado, daquela caricatura do coronel como um mandão, violento, matador. O Francisco Ribeiro tem um imaginário ligado ao progresso, a um coronel que se esforçou para levar benfeitorias, levar o progresso ao seu município. Tá? Então, era um homem de moderação. É um homem de diálogo, ele foi professor, ele foi empresário, ele foi industrial, ele foi fazendeiro, ele foi articulador. E por ocasião da inauguração do primeiro cinema da cidade, foi feita uma espécie de votação perante a população e o nome do cinema escolhido foi o Cine Coronel Ribeiro, uma espécie de homenagem à figura do Coronel Francisco Ribeiro.